Bom dia, povo lindo! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso tempo devocional, nosso tempo com Deus, nosso tempo onde nós vamos ouvir a palavra que Ele tem para o seu dia, hoje. Bom dia, Fran, seja bem-vinda! Durante esse tempo devocional, nós fazemos a leitura da palavra, nós temos um tempo de oração e nós fazemos uma aplicação bíblica daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bom dia, Matias, seja bem-vindo. Hoje o tema do nosso tempo devocional, gente, dezembro chegou, o ano acabou, né? É uma muleta? Será que a gente tem muletas hoje? Coisas que nos desviam, nos impedem de andar com as próprias pernas? 1º de dezembro, nossa leitura está em 2 Coríntios 4. Eu vou abrir a Bíblia aqui enquanto as pessoas vão chegando. E te convido a abrir a sua também, porque eu tenho certeza que a versão que você tem da Bíblia aí é um pouquinho diferente. Mas de qualquer forma, o sentido vai ser o mesmo. 2 Coríntios, no capítulo 4. O meu áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. A leitura, então, do nosso devocional começa da seguinte forma. Matias está colocando aqui para o pessoal ajudar e compartilhar para que a palavra chegue até outras pessoas. Então, você pode também compartilhar essa live. Bom dia, Adriano, seja bem-vindo. Mandar um aviãozinho aqui, eu vou fazer isso agora para ver as pessoas que estão online e que querem participar com a gente nesse devocional. Eu tenho algumas amigas aqui que realmente me acompanham e não sabem o tempo em que a live está aberta. Eu vou estar encaminhando essa live e convido você também a fazer isso. Mandar um aviãozinho para as pessoas que você conhece e que estão online e vão poder fazer parte desse tempo devocional junto com a gente. Bom dia, Milton, seja bem-vindo. O versículo que abre o nosso devocional diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o apoio que você precisa hoje, neste dia que se chama hoje. E a nossa leitura diz o seguinte: você já ouviu os céticos dizerem que a fé cristã não passa de uma muleta? Que a única razão pelo qual as pessoas declaram confiar em Jesus é por serem fracas e por precisarem inventar uma religião que as ajude a prosseguir? Bom dia, Josi, minha amiga, seja bem-vinda. Esses céticos que dizem que a religião é uma muleta e que você precisa de ajuda para prosseguir, provavelmente não ouviram a história do médico num distante país no Oriente que passou 2 anos e meio na cadeia sendo reeducado, entre aspas, por ter professado a sua fé em Cristo. Vocês já ouviram histórias de gente cristã que foi castigada e presa por professar o evangelho, não ouviram? Na China acontece bastante isso, né?
onde o evangelho não só é perseguido, mas também é proibido. Normalmente a gente ouve milagres a respeito dessas situações, porque realmente Jesus se revela aos chineses, se revela aos árabes, faz milagres e a gente sabe que são verdades que acontecem. Eu acho lindas essas histórias, apesar de serem trágicas. Por ter professado a sua fé em Cristo, esse médico foi preso e ficou 2 anos e meio na cadeia, sendo reeducado. Após ter sido liberto, foi novamente preso, e dessa vez pelo esforço em que ele usava, em que ele empregava na sua igreja. Acho que o tiro saiu pela culatra, né? Ao invés de ele esquecer o evangelho, ele aprendeu que Cristo vive e saiu pregando o evangelho. Talvez esses mesmos céticos não tenham ouvido a história de Paulo. Após decidir confiar em Cristo, ele foi preso, açoitado, zombado e experimentou um naufrágio. É a história de 2 Coríntios 11. Esses cristãos não estavam procurando por uma muleta, algo em que eles pudessem se apoiar e fazer de conta que Deus existe. Algo que pudesse justificar a Deus, porque muitas vezes a gente faz isso. A gente vê situações que não entende e tenta dar uma desculpa para Deus. Eu tenho certeza que se você não viu isso, não ouviu isso, você já fez isso. Bom dia, Danilo, seja bem-vindo. Você conhece alguém que disse, por exemplo, ai, Deus permitiu que eu tivesse essa doença para que eu pudesse aprender alguma coisa. Para que eu pudesse ser humilde, Deus permitiu que essa desgraça acontecesse. Para que eu pudesse ser mais humano. Gente, eu fico passada quando eu escuto essas coisas. Ai, Deus permitiu esse câncer na minha vida para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Você já ouviu alguma coisa assim? Agora me explica. Se Deus, que envia Jesus, o seu único filho, o seu filho amado, envia ele para morrer na cruz, para que você seja livre de toda doença, ele enviaria uma doença na sua vida para que você pudesse aprender que ele é Deus? Oi? Será que a gente não está vivendo num tempo em que a religião tenta moldar um Deus? Deus jamais vai colocar uma doença em você. O preço de ter entregado Jesus na cruz é um preço muito alto. Você que tem filhos já sabe disso, que você daria a sua vida pelo seu filho e não ao contrário. Você jamais daria a vida do seu próprio filho por um parente seu, por um vizinho seu, quem dirá por alguém que não é da sua família. Então lembre, toda vez que você ouvir que Deus permitiu alguma situação ruim, e principalmente uma doença na vida de alguém, isso é uma mentira. É uma mentira de alguém que não conhece o caráter de Deus, que não conhece a cruz de verdade, que não conhece o verdadeiro evangelho. Porque Deus entregou Jesus para a morte, para o sacrifício na cruz, para que você, eu e outras pessoas sejam libertas, livres de toda doença. Toda cura já existe, já foi comprada e está disponível na cruz. Então, se aquela pessoa está doente,
Não é porque Deus quer, é porque ela não acessou a cruz. E aí o ser humano continua arrumando desculpas para Deus. Desculpas para sua falta de fé. Desculpas por não ter entrado no processo que deveria ter entrado, para buscar a sua própria cura, que está disponível, que já existe no mundo espiritual. Eu fico passada com essas coisas e eu vejo isso acontecer o tempo todo na minha frente. O tempo todo. E é lógico, você que me conhece sabe que eu não vou ficar quieta, né? Que eu vou falar a verdade. Então quando a pessoa diz assim: ai, eu fiquei doente porque Deus queria que eu fizesse isso ou aprendesse aquilo. Não, meu querido. Quem te deixou doente foi o inimigo. Porque o mundo jaz no maligno. E a sua cruz já existe, já foi comprada. Você só precisa conhecer quem é esse Deus de verdade e tomar posse dessa cura. Vamos voltar para o devocional. Rafa sendo Rafa, né? Se empolga. Esses cristãos estavam procurando por uma muleta. Antes, tinham algo profundo e essencial em seus corações. Um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento nascido da fé na obra de Jesus na cruz. Como resultado, tornaram-se filhos do Rei. Ávidos por sacrificar tudo para ter o privilégio de proclamar Jesus. Não andavam mancando pelo caminho, procurando algo em que pudessem se apoiar. Não andavam procurando uma desculpa simplesmente. Uma muleta? Dificilmente. A fé em Cristo não está relacionada à segurança e precaução, mas cremos em Jesus e confiamos nele incondicionalmente. Deus pode todas as coisas. E o sangue de Jesus não foi derramado em vão. A sua fé precisa ser incondicional. É simples assim. Outra coisa que também eu vejo sempre acontecer. Para que isso aconteça, é preciso que eu faça isso. Deus não precisa de barganha. A graça é exatamente o oposto disso. Ele entregou o seu filho de graça para te salvar. Para que você tenha a vida eterna, para que você conheça o Evangelho, para que você tenha a vida em abundância que Jesus prometeu. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais. E se você deixar de fazer alguma coisa, Deus também não vai te amar menos. O amor dele por você é incondicional. Independe do que você faça ou deixe de fazer. Você consegue entender isso? A religião costuma colocar preço para que você seja aceito por Deus. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas o preço da cruz já foi pago e é suficiente. A não ser que você diga que Jesus não sacrificou tudo aquilo que ele precisava por você. Foi em vão, então, o sangue que Jesus derramou na cruz. Matias comentando aqui. Tenho ouvido isso. Deus não faz nada em troca. Deus é Pai. É isso mesmo. Deus não barganha com você. Você não precisa fazer isso. O preço
de entregar Jesus foi pela graça. A salvação é pela graça, é dom de Deus. E nada pode tirar isso, essa realidade do mundo espiritual. Não importa o que você faça, o amor de Deus por você é incondicional e imutável. E se você não acredita nisso, na verdade o que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. É aplicar o que fala em Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento, da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque a parte dele, ele já fez. A sua parte é crer, somente crer, mudar a sua mentalidade. Deus não te pede sacrifício. Inclusive, existe um versículo na palavra que fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Não fique barganhando com Deus. Ele é pai. Com um pai não se barganha. Barganha é manipulação. Quando os meus filhos querem alguma coisa minha, que eles começam a fazer as coisas para me agradar, é barganha. Eu sei disso. Eu percebo quando eles mudam as suas atitudes porque eles querem algo em troca. Não é legal. Não é um amor genuíno e incondicional. Não age assim com Deus. Deus é pai. Ele não quer isso de você. Ele já te deu tudo. Ele já te ama. É você quem precisa contribuir com esse amor e ter intimidade com Ele, a ponto de conhecer o caráter de Deus. As pessoas não conhecem o caráter de Deus. Lembra de Jó? Jó finaliza no último capítulo do seu livro, dizendo: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Agora eu te conheço face a face. Que a gente possa chegar nesse lugar de conhecer a Deus face a face, sem precisar passar o que Jó passou. Sem perdas, sem doenças, sem dores. Porque ele não precisava ter passado por tudo isso para conhecer Deus. Vamos lá, o devocional finaliza dizendo assim: a fé em Cristo não está relacionada à segurança e precaução, mas em crermos em Jesus e confiarmos nele incondicionalmente. Está relacionada ao fato de carregarmos uma cruz diariamente e vivermos para o nosso Salvador. Porque Jesus suportou a cruz em nosso lugar, nós deliberadamente a carregamos por Ele. O sacrifício que Ele fez não foi em vão. Creia nisso, porque dessa forma você vai conhecer o amor e o poder de Deus. Você precisa crer que a palavra é verdadeira, porque a palavra, ela é criadora, ela gera vida. No início disse Deus: haja luz, e houve luz. Simples assim. Ele fala e o que ele fala acontece, é verdade. Essa deve ser a nossa fé incondicional. E é dessa forma que a gente vive o reino de Deus na terra, não duvidando do caráter de Deus, não duvidando daquilo que Ele fala e não barganhando, porque Deus continua sendo Deus, independente do que você pensa que precisa fazer para ser aceito por Ele,
para conseguir o que você quer nessa terra. Não precisa de barganha. Ele sabe quem faz isso, quem não faz. A nossa leitura de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados, mas não restringidos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, a verdade do sacrifício na cruz, o sangue dele que te cobre e te livra de todas essas situações, incondicionalmente, porque já está consumado. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. A cura completa, ela já existe. Não foi Deus que colocou uma doença em você. Por favor, tire essa mentira da sua cabeça. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A vida já opera em você. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, segundo o que está escrito: cri, por isso falei. Lembra que a palavra é criadora? Eu costumava dizer para as minhas crianças quando elas eram pequenas: o que você fala acontece. Ah, você está doente porque alguém está te punindo, porque você tem uma lição para aprender? O que você fala acontece. Cri, por isso falei. A boca fala do que está cheio no coração. O que você quer que aconteça na sua vida é o que você professa com a sua boca. Se os resultados que você está tendo hoje não são aqueles que você deseja ter, cuidado com o que você fala. Fale o que você quer para o seu futuro. Fale o que você quer que aconteça. Porque a palavra, ela é criadora. Ela realmente transforma a sua realidade. Você chama a existência do mundo espiritual para o mundo material aquilo que você fala. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará com ele e nos apresentará a ele convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça que foi abundante pela maioria, por todos nós, faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. A graça existe para a glória de Deus. E se você tem algum problema tão grande que precisa de um milagre, é para a glória de Deus. O seu milagre já existe. Chame ele à existência. Porque esse milagre não é para que você sofra que você está nessa situação. É para a glória de Deus. Está escrito. É uma lei. É a verdade. Você só não está vendo isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, embora o nosso homem exterior seja consumido, contudo, o nosso homem interior
é renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um peso eterno de glória, que é para onde Ele te chama, para a glória eterna, para a vida abundante. E a aflição que você tem hoje na sua vida, ela é passageira. Porque tudo aquilo que você precisa está disponível. Pois não atentamos nas coisas que se veem, naquilo que é carnal, naquilo que acontece hoje na sua vida, na circunstância que te aflige, que dói, que você sofre, que é verdade. Mas não se prenda nisso, porque isso é passageiro, é leve, é momentâneo. E Deus, em um segundo, pode mudar toda a sua realidade. Não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Essa é a verdade. O Deus que é eterno e imutável, Ele te apresenta a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus nos ensina. E eu realmente espero que você consiga chamar à existência tudo aquilo que Deus já tem liberado nos céus para a sua vida. Crie, por isso falei. Declare a verdade, declare a palavra. Não fique declarando desgraça sobre a sua vida. Porque o que você fala acontece. Chama a existência do mundo espiritual para o mundo material. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então profetize luz. Profetize no seu vale de ossos secos, como fala em Ezequiel. Eu acho que é 37, o capítulo de Ezequiel. Profetize sobre a morte, para que Ele, que é o Deus Criador, crie vida sobre essa situação que te aflige. Vamos orar? Bom dia, Tamara, seja bem-vinda. Pessoal que entrou por último aqui. Flávia, Silvestre, Gláucia, Franciana, Mirela, Josevaldo, Pedro, Alexandre, Lívia, Dani, Laila, Samara. Sejam todos bem-vindos. A gente começa às 7h30 da manhã o nosso devocional com a leitura de uma passagem que faz uma aplicação para a sua vida diária. Depois nós passamos para a leitura da palavra de Deus, com os versículos que correspondem ao ensino que a gente acabou de aprender. E finalizamos às 8h com uma oração. Eu te convido a estar conosco, 7h30 da manhã, todos os dias, para que você participe desse tempo com a gente, acompanhando a nossa linha de raciocínio, para então finalizar no tempo de oração, aonde você pode realmente aplicar, colocar em prática tudo aquilo que Deus tem liberado dos céus para a sua vida hoje, agora. Hoje, na terra, nesse tempo presente. Não na época que há de vir, mas para que você possa viver no mundo real a concretização dos seus sonhos e das promessas que Deus tem para você. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa palavra poderosa que o Senhor liberou sobre as nossas vidas hoje. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor coloca disponível à nossa frente, porque o Senhor nos ensina, nos dando as chaves dos céus, pela palavra, que tudo aquilo que nós ligamos na terra terá sido ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligamos na terra terá sido desligado nos céus.
Obrigado pela tua palavra que nos ensina que Cristo é a verdade e morreu por nós para que nós tenhamos vida em abundância. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o choro, apesar de durar uma noite, traz a alegria ao amanhecer, e porque a alegria do Senhor é a nossa força, e porque a sua alegria é completa quando nós conhecemos o seu caráter, sabendo que o Senhor Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, assim como diz na palavra. Nós queremos lançar a palavra criadora sobre o nosso dia hoje. Nós lançamos a palavra como semente, nós chamamos a existência, essa vida de intimidade contigo, essa vida de comunhão, de decisão por viver a verdade do Evangelho, por viver o que Cristo nos ensina, declarando que o sacrifício da cruz não foi em vão, declarando que o sangue de Jesus é suficiente e que todas as bênçãos celestiais são liberadas dos céus para as nossas vidas hoje. Abre, Senhor, as comportas dos céus. Nós, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, chamamos a existência a tua verdade, as tuas bênçãos derramadas dos céus agora sobre as nossas vidas, na nossa saúde, na nossa vida material, na prosperidade, seja nas finanças, seja no trabalho, seja na família, que haja cura no emocional, que haja cura no corpo físico, que haja cura nos relacionamentos. Nós chamamos a existência, essa vida em abundância que o Senhor já preparou para nós. Nós abrimos a nossa boca como profetas e declaramos a palavra criadora, que cria todas as circunstâncias que cooperam para o nosso bem, como fala em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, chamados pelo seu propósito, chamados para viver a vida nesse reino, o reino de Deus, hoje, presente nessa terra. Eu chamo a existência, Pai, o cumprimento da promessa, o cumprimento do propósito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que vão ouvir essa gravação depois. Eu chamo a existência as tuas bênçãos, não as bênçãos que eu quero, que eu posso ver, porque a tua palavra também fala que o Senhor deseja para a nossa vida infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou sequer imaginamos, segundo o teu poder, o teu querer. E é essa bênção que nós chamamos a existência hoje. Os teus pensamentos que são maiores do que os nossos e melhores do que os nossos. Nós chamamos a existência o cumprimento da tua palavra e da tua promessa sobre as nossas vidas. E como diz na tua palavra, o que nós ligamos na terra terá sido ligado nos céus. Essa é a grande chave que o Senhor nos entrega. E através dela, da tua palavra, nós abrimos as portas de prosperidade na nossa vida. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar e nos entrega as chaves do reino dos céus. Nos ensina, Espírito Santo, a usar essas chaves com sabedoria. Em todo o tempo, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que a gente ouça a direção do Espírito Santo e tenha coragem de obedecer a tua instrução.
Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço mais esse dia. Sê conosco em todo o tempo, em cada minuto, em cada segundo. E que os testemunhos cheguem. Que eu possa ouvir através dos directs das pessoas que falam comigo, que me mandam testemunhos de que o Senhor realizou um milagre na vida delas. Hoje, que elas ouviram a tua voz, para que todos aqueles que ainda não ouvem, porque existe uma confusão na sua vida, na sua alma, aquelas muitas vozes que eles não conseguem identificar qual é a sua. Aquieta o coração, para que eles ouçam unicamente a tua voz e venham me contar qual é a verdade que o Senhor liberou sobre o coração e a vida deles hoje. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, gente. Você que chegou por último ainda, seja bem-vindo. Gente, perdão, às vezes eu me empolgo e esqueço de tomar água. E a minha fala falta. Mas que não falte a palavra na sua vida, que não falte a verdade na sua vida. E que toda mentira que a religião tenha lançado sobre você seja quebrada hoje. Deus veio, enviou Jesus para que você tenha vida em abundância. Não aceite nada menos do que isso na sua vida. Amanhã a gente está aqui de novo, 7h30 da manhã, para ouvir essa palavra poderosa que Deus envia para transformar a sua realidade. Não acredite em mentiras. Creia e fale. É isso que o Evangelho te ensina. Para isso, Jesus veio e entregou a própria vida. Por mim e por você. Em busca dessa vida abundante. Amanhã nos vemos de novo, 7h30 da manhã. Beijo. Me manda um direct contando o que Deus tem feito na sua vida. Tá bom? Eu quero te ouvir. Até amanhã.